Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago sempre informações do nosso setor de análise e também de mercado. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito aí do mercado no curto prazo e também das ações aí que eu vou falar no vídeo de hoje. Vindo aqui para os principais destaques econômicos aqui no Brasil e no mundo. No Brasil nós tivemos uma semana de boas notícias, né, especialmente a questão da taxa de desemprego, né, o IBGE divulgou que o desemprego caiu para 8,1 em novembro, que é o melhor resultado aí desde junho de 2015. E também tivemos o IGPM, a prévia desacelerou para 0,35. Essa foi a segunda prévia de janeiro, veio melhor do que o esperado, né? Então a gente imagina que tanto a inflação quanto a questão do desemprego possam melhorar ainda nos próximos meses. Na China, né, pessoal, foi divulgado o PIB chinês, que subiu 2,9 no quarto trimestre, veio acima do esperado, que era 1,8, mas nós tivemos o segundo pior, ou na verdade foi o pior resultado da economia chinesa desde 1976, porque desde que iniciou o Covid, especialmente nos últimos 2 anos, a China vem impondo uma série de restrições, né, em função da Covid, e a gente espera que a partir de agora essas restrições sejam afrouxadas bastante, né, nós tenhamos um afrouxamento disso, e também que o governo faça injeção de capital, enfim, incentivos para a retomada do crescimento chinês, né? Então, mesmo que a gente possa ter uma recessão global, que não é o nosso cenário, né? A gente imagina que mesmo a Europa está menos pior, vamos dizer assim, do que o esperado, e mesmo a economia americana tem esse contraponto que é essa retomada aí do crescimento chinês, né? Falando de economia americana, que é a economia mais importante do mundo, né? Nós tivemos o índice de preço ao produtor caindo 0,5 em dezembro, também melhor que o esperado, a retração era de 0,1. E na quarta-feira, né, o Fed comentou que a economia americana tem estagnado. Eu sei que é meio contraintuitivo isso que eu vou falar agora, mas eu já comentei nas últimas semanas. Quando a gente tem esse tipo de notícia de economia não acelerando demais, mas por outro lado também a inflação diminuindo, volta, né, a expectativa de menos crescimento dos juros nos Estados Unidos, e isso acaba sendo positivo sim, tá? Nós tivemos a questão do petróleo, né, pessoal, por outro lado, que a gente tem uma expectativa bastante positiva para as petroleiras. A gente tem várias recomendações de curto prazo, médio prazo e longo prazo também, e a Agência Internacional de Energia já elevou, né, o consumo para 2023, né? Então a gente espera que o quê? Né? Que a demanda continue crescendo ao mesmo tempo que a oferta não vai aumentar nessa mesma direção, tá? Então isso mostra sim, né, que economicamente o aumento de juros fez já efeito, principalmente nos Estados Unidos, mas que por outro lado a gente tem a possibilidade de uma retomada, né, de China e de outros países também. Isso acaba servindo, como eu falei, como um contraponto. Então é positivo, tá? Nessa semana nos Estados Unidos a gente vai ter divulgação do quarto trimestre e o PCI, né, que é o índice de inflação de despesas do lado dos Estados Unidos, né? Então é importante aí a gente ficar de olho, mas a nossa expectativa é que o Fed aumente o juro na próxima reunião em 0,25 ponto percentual, e aqui no Brasil o IPCA 15 de janeiro, que a gente espera que também venha comportado assim como veio nas últimas medições e assim como nós tivemos o IGPM comportado. Na última semana o Ibovespa subiu 1%, no ano sobe 2%, o IDIV subiu 2% e o índice de small caps ainda devendo, já ficou devendo no ano passado, caiu bem mais. Quer dizer, o Ibovespa subiu, o índice de small caps caiu, o S&P em reais subiu 1,4%, né? Tivemos também a alta do dólar, que acabou ajudando com 2% de alta, o IFIX voltou a cair, e o Bitcoin deu uma subida forte aí nas últimas semanas, né? Inclusive a nossa carteira de criptoativos deu uma bombada forte aí já nesse ano, e o CDI está com 0,71% em 2023. Trazendo a análise gráfica dos principais indicadores, né, o Ibovespa está nesse canal de alta, e a gente percebe aqui que ele
se move em ondas para cima. Então, se ele fizer esse movimento de novo, tem-se a confirmação, né, da possibilidade aí de alta do Ibovespa. Então, curto prazo, expectativa de alta do Ibovespa. O dólar segue naquele movimento lateral, né, que a gente já vem falando aí há vários meses. Mais uma vez ele tentou romper aqui para quem sabe buscar os 4,90, não conseguiu, voltou a operar lá acima dos 5,20. E o IVVB, que seria o SP, né, em reais, também está em tendência de alta aqui de médio prazo, né, formou aqui, ele vem batendo nesse canal de alta aqui, né, na linha inferior desde outubro, isso acabou se confirmando na última semana a formação desse canal, e no curto prazo também está bem lateral aqui, né, se a gente olhar desde aí do início desse ano, não sai aqui desse patamar ali de R$220. Eu vou deixar para vocês aqui o cupom, né, pessoal, o Aniver Canal, relativo ao aniversário do canal do YouTube aqui da Capitalizo, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas, né? Lembrando que eu vou deixar aqui o relatório de performance e também se vocês clicarem em assinaturas lá no site, tem assinaturas. Quero ver como é que funciona o Full Trader. Aí vai ter um vídeo explicativo, onde eu explico o que funciona aqui, o que vocês têm acesso. E também tem o relatório de performance com as estratégias, né? Tanto as de longo prazo, carteiras de longo prazo, quanto as estratégias de médio e curto prazo. Quero ver como funciona lá o Swing Trade, que é uma estratégia de curto prazo. Clica lá, vai ter um vídeo, vai ter os resultados históricos, né? Vocês podem comparar e ver que os nossos resultados históricos aí são bastante positivos. Todas as informações, claro, aqui na descrição do vídeo. Vindo para mais destaques, né, pessoal? Americanas acabou pedindo recuperação judicial, né? Todo esse movimento muito rápido, né? De 10 dias para cá, a empresa que estava numa boa situação, tinha feito em 2020 emissão de ações, enfim, estava fazendo aquisições, né? A gente falou bastante sobre Americanas, tem um vídeo, se vocês digitarem aqui no YouTube vão ter alguns vídeos aí falando de Americanas, né? Teve uma baixa de 77%, para vocês terem ideia dessa recuperação judicial, e os valores podem aumentar ainda, né? A empresa afirmou que tinha 800 milhões de reais em caixa e dívidas de 43 bi. Essa é a quarta maior recuperação judicial da história do país. A Odebrecht foi de 80 bilhões, a Oi, que foi finalizada agora, 65, a Samarco, né, que é a Vale, BHP, que participou de toda aquela tragédia de Mariana, 55 bi, de Americanas 43. Ficou na frente ainda da Sete Brasil, da OGX, da Sete Brasil, que foi 19 bi, e da OGX 12,3 bi, para a gente ver a dimensão, né, desse negócio aqui bizarro, que foi esse caso aqui de Americanas, e sem recomendação nenhuma para a empresa, até porque ativos que estão... A gente não tem muita restrição em relação a empresas. Não vou comprar, recomendar, porque de tal setor, mas empresa com recuperação judicial, aí a gente dificilmente vai... Recomendação de longo prazo é impossível, e mesmo recomendação de médio e curto prazo também é difícil. Tivemos outros destaques aqui, né, pessoal, mas nada muito relativo às empresas, né, Mobile 15%, o Traders Club aí que vem caindo há bastante tempo 14%, Qualicorp 11% e Quero aqui 11%. A gente gosta da Quero, né, gosta desse modelo de negócios que também trabalha com construção, mas não é de construção, e é uma empresa que se beneficia disso, também é uma empresa bem gerida, que tem uma possibilidade de crescimento bom aí pelo Brasil afora, apesar de ser hoje um grupo mais forte na região sul. Entre os destaques de alta, né, pessoal, a C&A, nós tivemos já, né, a gente já comentou várias vezes que o grupo controlador da C&A, apesar de já ter negado, eles já venderam a posição deles na China e no México e devem vender em algum momento no Brasil também. Começou toda aquela especulação da Renner comprar, né, e também veio notícias, né? A gente sabe como é que funciona aquelas conversas de corredor, que teriam outros grupos, inclusive estrangeiros, interessados na compra da C&A. É um negócio, por exemplo, o Renner, a gente já comentou que até faria sentido, apesar de a gente achar que seria melhor a Renner comprar, por exemplo, uma empresa que é mais ligada a essa questão de e-commerce, como uma Privalha da vida, né? Porém, o preço é muito baixo, o preço de mercado da C&A é muito barata, né? E por mais restrições que a gente tenha, não faz sentido o preço atual da ação. Mas também tem o outro lado, né, que dificilmente também o controlador faria negócio com uma ação desvalorizada nesses patamares, mas enfim, a gente sabe que essas notícias podem fazer
com que as ações valorizem ou desvalorizem, e nesse caso aqui acabou valorizando as ações da CIA. Caso de Camil, né, pessoal, também tinha caído aí nas últimas semanas, nós tivemos o Bradesco elevando a recomendação para a Camil. A gente entende que o mercado acabou exagerando um pouco, porque a Camil é uma empresa de alimento que foi uma das que menos sofreu com a questão do aumento da inflação, né? Porque o arroz subiu menos do que outras commodities, né? Bem menos, não tem nem como comparar, e ela conseguiu repassar preços, né? E por outro lado, a gente teve o impacto de inflação, mas foi bem mais moderado. Mas é normal também, isso faz parte do mercado, uma empresa aí que a gente gosta, e essa recomendação, elevação de recomendação por parte do Bradesco, acabou fazendo com que as ações subissem. Mesma coisa a Taurus, a gente não entende toda essa baixa, a gente sabe que tem, muita gente comenta também em relação à questão do novo governo, mas 90% da receita é fora do Brasil. Também as ações caíram mais de 50% aí do ano passado para cá, não faz muito sentido. Então é normal ter esses movimentos de recuperação. A Gafisa divulgou boas prévias operacionais, apesar da gente achar que tem empresas melhores do que a Gafisa. E nós tivemos outras empresas de construção também divulgando boas prévias operacionais. O caso da Trisul, a Tenda, tinha sido terrível as últimas prévias, a Cirela, Plano e Plano, divulgaram boas prévias. Das que a gente acompanha aqui, MRV, mais uma vez, não divulgou boas prévias, inclusive queimando caixa acima do esperado, né? Foi mais uma vez um destaque negativo de divulgação de prévias operacionais. E tivemos aqui o Banco do Brasil, né, pessoal, aprovando um payout de 40%, né, que é o quanto ela tem de lucro que ela vai distribuir, esse é o payout de 40% para 2023. E é legal que eles vão fazer o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio divididos em 8 parcelas durante todo o ano, bastante positivo. A gente gosta quando as empresas fazem esse movimento para melhorar a sua política de distribuição de dividendos, e o payout vai ser, possivelmente, vai ser, né, acima do de 2022, que chegou ali em torno de 36,5%. Então, notícia positiva, né? Deve ter mais um ano bom aí de pagamento de dividendos. Isso, claro, acabou influenciando nos preços aí de Banco do Brasil, alta de 12,3%. Falando de dividendos, né, pessoal, a gente tem aí Datacom de Cury, dia 24, né? Então a DataX aqui é no dia 25, dia 26 Santander, que a DataX vai ser dia 27, e aqui tem outros dois pagamentos aqui de fevereiro da JHSF. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a gente tem visto um movimento aí de demissões das grandes empresas americanas. A gente sabe que a dinâmica lá é bem diferente da dinâmica aqui no Brasil, né? A Amazon já havia anunciado demissões, deve demitir mais 18 mil funcionários, o Google mais 12, e que corresponde em torno aí de 6% da força de trabalho, né? O Alphabet aqui é o Google. Claro que não é bom, né, pessoal, mas, né, isso mostra a preocupação das empresas em retomar as margens, né? E a gente sabe também que quando o mercado estava bombando, houve um exagero de contratação de pessoas, e a gente gosta, né, das empresas de tecnologia lá fora. Claro que a gente tem que escolher, saber escolher. São empresas que geram caixa. Se a gente pegar um Google da vida, uma empresa geradora de caixa, bem diferente do que nós tivemos naquela crise das .com lá em 2000, 2001, né? A gente entende sim que vale a pena ficar de olho nessas empresas de tecnologia ou grandes varejistas, ou unindo as duas coisas aqui, como o caso da Amazon, né? A Compass, né, pessoal da Cosan, saiu uma notícia no Estadão que ela estaria de olho aqui para participar do leilão da ES Gás, que é a concessionária de gás natural do Espírito Santo. Ao que tudo indica, o governo vai fazer esse leilão aqui no mês de abril, né, para vender uma participação de 51% avaliada em 1,3 bi. Não é surpresa, né, pessoal? A Compass já comprou Sulgás, é dona da Comgás, né? Também ficou com 51% da Gaspetro, que tem 18 distribuidoras, mas algumas eles vão ter que vender, mas o filé eles vão ficar, mas foi acordado com o CAD para eles poderem comprar. Um movimento bastante positivo, né, pessoal? A gente já falou várias vezes, né? Para quem não acompanha, vale muito a pena acompanhar produtores de gás e distribuição de gás. São os grandes pagadores de dividendo do futuro, né? Tanto que a gente já comentou isso algumas vezes. É só olhar, por exemplo, a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, que está lá na holding de Itaúsa. É uma empresa que tem margem de 50%, 60%, contratos de longo prazo, né? E não sofre no curto prazo com a oscilação do preço do gás, e é uma ótima pagadora de dividendos, né? Então é um segmento aí que a gente fica bastante de olho. Nós tivemos também notícias positivas aqui para as empresas de proteína.
o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, anunciou a habilitação de 11 plantas ou reabilitação de 11 plantas para exportação de carne à Indonésia, né? E a reabilitação ou suspensão, a derrubada da suspensão de plantas para a China, incluindo aqui plantas da JBS. E o que acontece, pessoal? Tinha saído, eu já comentei algumas vezes a respeito disso, um relatório de um órgão do governo americano, lá ligado ao Ministério da Agricultura deles, dizendo que a China iria importar menos, e a gente ficou até surpreso com aquele relatório, porque não fazia o mínimo sentido, ainda mais que a gente já estava com essa expectativa aí de retomada da China em função de que em algum momento eles iam ter que diminuir essas restrições por causa da Covid, né? A gente entrou em contato com empresas, com consultorias do mercado, porque não fazia sentido aquilo. E na nossa avaliação, né, a retomada, no pior dos casos, em 2023, a gente teria os mesmos números de 2022. E, na verdade, o que a gente está vendo na prática é que 2023 deve ser um ano de aumento. Isso favorece muito as empresas brasileiras, né? Especialmente a Minerva, quando a gente fala de carne bovina, porque é aquela empresa que tem mais condições de aumentar a exportação. Ela já é líder de exportação e a América do Sul é o único lugar do mundo que tem condições de aumentar o rebanho. Tá? Então acho que foi um baita tiro na água, né? Esse relatório lá do governo americano. Muita gente foi atrás daquilo, a gente inclusive contestou, né, o governo americano em relação a isso. E a gente deve ver esse movimento de outros países e principalmente da China tirando essas restrições e importando cada vez mais. O JBS se beneficia, Minerva, Marfrig, mas especialmente a Minerva aqui nesse processo. Nós tivemos a Arezzo, né, pessoal, anunciando a compra da empresa Gaúcha Vicenza, que é uma companhia de calçado feminino, né, em torno aí de 173 milhões de reais o negócio. Eles vão pagar uma parte em dinheiro, 60%, outra parte em ações. A gente gosta muito desse modelo que a Arezzo faz, até aproveitando que o preço das ações está mais em cima nos últimos anos, para dar uma parte em ações e outra parte em dinheiro para fazer negócio, da mesma forma que eles fizeram com a reserva, que na época foi contestado por todo mundo e a gente achou bem interessante esse modelo, tá? E a Arezzo pode sim continuar fazendo aquisições, e a Arezzo, tá, pessoal, não teve crise, tá? Se vocês olharem os resultados de Arezzo, 2019, 2020, 2021, parece que a empresa não teve crise, vem acertando muito bem as escolhas, as coleções e também as aquisições feitas aí nos últimos anos, desde que eles fizeram aquele negócio da Vans, de lá para cá tem saído só coisa positiva. A JHSF, né, pessoal, nós tivemos, depois aí do aeroporto Catarina, a empresa quer levar serviços para outros aeroportos ao redor do mundo, mais um passo interessante para a questão de internacionalização. A gente gosta do modelo de negócio de JHSF, que é um modelo diferente, tem aeroporto, tem shopping, tem a parte de construção, né, Fazenda Boa Vista, enfim, tem muita coisa interessante. A gente tinha algumas restrições em relação à questão da governança da empresa que já foram resolvidas, né, e eles já estariam de olho aí em alguns terminais, né, como Londres, Miami, Nova York, enfim, e também no Sudeste Asiático para poder operar. Então a gente acha um movimento positivo. Tudo que vem nessa questão de internacionalização, desde que faça sentido, a gente entende que é bacana, assim, pensando no longo prazo. E tivemos aqui a CSN Mineração concluindo negociações para fornecimento de minério aqui para a Glencore, né? Eles vão fornecer até 13 milhões de toneladas, iniciando agora a partir de 2024, vão receber aqui 500 milhões de dólares, né? A gente já comentou algumas vezes sobre essa questão da CSN Mineração. A nossa principal questão é porque a CSN, que é o controlador, tem um DNA de alavancagem e a gente tem receio, né, que a CSN tente novamente dar um passo muito grande e alavancar a empresa demais. Inclusive a Samarco ali que eu comentei da recuperação judicial, né, já no ano passado veio a mercado que a CSN estaria interessada em comprar a Samarco, que tem não sei quantos bilhões, mais de 50 bi em dívida e pode aumentar ainda por causa dessas questões de Mariana, e a CSN não negou, né? Então hoje, apesar da gente gostar de outros, né, outras empresas de mineração, como por exemplo as ligadas a ferro-cromo, né, se fosse para escolher uma empresa de minério, a gente ainda acha que a Vale está mais interessante que a CSN Mineração, mesmo, claro, a CSN sendo uma empresa muito boa, né? Em termos de ativo é sensacional,
principalmente ali a mina Casa de Pedra, que é o principal ativo da CCN Mineração. Essas informações que eu queria passar para vocês, pessoal, não esqueçam que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, o e-mail contato@capitalismo.com.br ou quem preferir nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!